Muito boa noite a todos. Obrigada pela pontualidade de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil a gente tirar um momento no meio da semana, ainda mais quando a gente tem tantos afazeres, tantas atividades para poder realizar. Então, Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu despreendimento, pelo seu empenho em relação a esse ministério tão lindo que o Senhor nos convida a realizar, né? Utilizando aqui no caso a mensagem de saúde como uma estratégia evangelística para alcance das pessoas. Então, a gente poder anunciar a breve volta de Jesus, apresentar o Evangelho, que é a mensagem que nós temos aí como uma grande missão em anunciar. Hoje, então, é mais uma aula VIP, onde nós estaremos trabalhando, realizando o treinamento da Estação das Emoções. Vocês já vão saber um pouquinho mais sobre isso. Desde já, a gente já quer agradecer a presença da doutora Mireia, que foi a idealizadora de todo esse projeto lindo que tão despreendidamente ela tem dedicado horas, estudos, né? E também compartilhando todo o conhecimento dela e juntamente com outros profissionais envolvidos também nessa missão tão linda que nós temos. Nós vamos agora realizar uma oração para convidar a presença do Espírito Santo para estar aqui conosco e eu gostaria de pedir para Michele fazer essa oração, então a gente já dá sequência. Boa noite a todos, então vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia em nos escolher, em nos separar para esse ministério, para uma função tão nobre de, através da saúde, através desse conhecimento, dessa conexão maior, não só termos um corpo santo, mas propagarmos salvação e bênção na vida de outras pessoas. Usa-nos, Senhor, mais uma vez. Peço uma bênção especial sobre a doutora Mireia, que está aqui conosco, que ela seja mais uma vez usada por ti, que os momentos a seguir sejam para o nosso conhecimento, crescimento, e que, unidos no mesmo propósito, possamos abreviar a tua volta, o que nós mais desejamos. Somos teus missionários, Senhor, nos entregamos totalmente a ti nesta noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, Deus seja louvado. Eu quero apresentar para vocês aqui duas pessoas muito importantes. Então, a gente está aqui, vocês veem na tela a Michele. A Michele, ela é coordenadora de saúde para a União Sul Brasileira. Ela que está aí à frente dessa linda missão de poder, junto com o Departamental de Saúde, o Pastor Williams, eu não sei se ele está aqui hoje, coordenando as estratégias, né, para alcance da nossa comunidade, para o avanço desse ministério tão bonito. Então, nós temos em cada campo da União Sul Brasileira, em cada associação, nós temos coordenadores de saúde que são profissionais de saúde ou não, mas são pessoas que sentem o chamado para essa área, para esse ministério e estão ali dedicando voluntariamente seu tempo, conhecimento, e isso é uma bênção. Obrigada, Michele, pelo seu empenho, pelo trabalho tão lindo que você tem desenvolvido aí junto à União Sul Brasileira. Eu que tenho que agradecer, porque na verdade eu só estou aí dando uma sequência a um legado que você deixou, a tudo que você plantou, idealizou. Estou só cuidando de uma planta que que colocou no solo e fez crescer, né? Então eu que te agradeço pela parceria, por toda a dedicação, os anos que tu esteves aqui na União, né? E também por confiar no meu trabalho e me designar a essa função também, né? Um beijo, amiga. Obrigada, Deus seja louvado. Bom, eu vou colocar então. Você tem algum recado para dar antes, Michele? Algo que você gostaria de compartilhar? Ou a gente compartilha no final? Eu só ia comentar como uma introdução à fala da doutora Mireia, que nós temos, ao longo dos anos, cada vez tentado atingir mais e sermos mais relevantes com o nosso trabalho e tendo estratégias que conectam mais com as pessoas, com os interessados. E nessa, eu queria só lembrá-los de que nós estamos aqui apresentando um modelo de feira que é espetacular, que vem aí para ressignificar muita coisa na nossa mente, mas que nós já tínhamos outros modelos de feira, e eu queria só citá-los aqui para aqueles que quiserem depois ter material e etc., né? A gente pode aí auxiliar nesse material. A feira de saúde, vocês já conhecem, que trabalha os 8 remédios naturais. Nós temos também a feira Kids, que é uma feira já voltada para as crianças.
Temos a Patrulha da Saúde, que é um projeto muito lindo e de uma forma muito lúdica, trabalha a saúde para os nossos pequenos. Nós temos também a Feira Pet, que é algo que São Paulo tem feito bastante, Rio de Janeiro também. Uma feira que é para cuidar dos animais, e aí, cuidando dos animais, a gente também cuida dos dons dos animais, cuida das pessoas, conecta com a comunidade através do cuidado com os animais. E temos também uma feira dos surdos, que é bem interessante para a comunidade surda, para sermos uma igreja mais inclusiva. A gente tem todo o material dos 8 remédios produzido para a comunidade surda, tá? Então, caso vocês tenham interesse nesses materiais e queiram saber mais, pode nos procurar, dar um oi que a gente fornece aí os materiais, tá bom? E aí, hoje sim, vamos focar numa feira que tem já trazido toda... mudado aí muita coisa e trazido relevância para o posicionamento da igreja nas cidades por onde tem passado, né, com a doutora Mireia e a Dani vai apresentá-la aí. Que bênção, né? Então, tudo aquilo que a gente tem de proposta para alcance, a nossa igreja é muito rica, nós somos muito abençoados, né? Por tanto conhecimento e por tantas estratégias que nós temos. E mais do que isso, né? É o Espírito Santo quem vai à frente, a gente só é instrumento dele para alcance dessa população, a gente só precisa dizer: eis-me aqui, colocar as mãos, né? À disposição do serviço do mestre, e ele vai abrindo portas. E a gente fala muito sobre as feiras, sobre as estações das emoções, como algo muito bom, principalmente para esse tempo, onde a gente tem cada vez mais uma população mais e mais adoecida. E a gente precisa lembrar também, né, que todas essas propostas de atividades que nós temos não é para ser somente um programa que termina em si mesmo, né, que finda nele mesmo. A ideia de todas essas feiras, de todas as atividades que nós realizamos, é a gente conectar principalmente aos clubes Vida e Saúde, né, na nossa igreja, na nossa comunidade, ou se o clube Vida e Saúde, ele também não necessariamente é fixo, somente a igreja, às vezes é algo que você desenvolve numa prefeitura ou em parceria com outras instituições, mas é justamente um canal para a gente desenvolver ali a conexão com as pessoas, a gente desenvolver a amizade, a gente seguir o caminho do mestre, né? Jesus já deixou tudo dito ali para gente. Não é reinventar a roda, é justamente a gente fazer e seguir um modelo de Jesus no seu ministério. Mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a vocês a doutora Mireia, que é psiquiatra, que é uma médica abençoada e abençoadora. Seja muito bem-vinda, doutora Mireia. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua disposição em estar aqui, né, servindo, abençoando. Isso é dom de Deus. Deus te deu esse dom, essa habilidade. E eu queria pedir para você agora já dar aí a sua introdução, falar um pouquinho sobre como que nasceu essa ideia, quem sabe, dessa das estações das emoções, o que tem acontecido. E a ideia a proposta desse treinamento, queridos, é justamente a gente dar aí a base de como você realiza. No final, a Michelle, a doutora Mireia também irá falar um pouquinho sobre os materiais que nós temos, né? E alguns que já estão ali em produção também, para poder servir de suporte para você conseguir realizar essa feira aí na sua comunidade. Doutora Mireia, se apresente para nós. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória e você já pode seguir dando o treinamento que a gente está aqui, realmente aberto para poder aprender um pouco mais com você. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Michele, pelo convite. Agradeço imensamente, porque realmente é um prazer eu estar aqui conversando com vocês. Estou meio na correria, que eu acabei de terminar a última consulta aqui, então sentei aqui na frente. Mas eu gostaria de dizer que a minha vida sempre foi dedicada a Deus, mas eu não sabia exatamente, como muitos de nós, o que fazer, de que maneira servir além do método tradicional, né? Então, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, sempre pautado em entregar o meu trabalho a Deus. Terminei o pós-doutorado, e aí eu pensei em psiquiatria, tudo em psiquiatria. Aí eu pensei, gente, eu adoro estudar, eu preciso continuar estudando, e de que maneira eu vou utilizar tudo isso para Deus, porque não é para mim, é para Deus, esse conhecimento todo que eu adquiri. Daí eu pensei, vou estudar mais sobre saúde adventista, que também a gente acaba sabendo muito sobre psiquiatria, sobre
a vida, sobre no nosso trabalho e acaba não estudando a saúde que milenarmente já está inserida na nossa igreja. Aí eu fiz o curso com o Dr. Fernando Sela e a Daniela, a Dani também fez comigo. E eles nos desafiaram a fazer alguma coisa inédita, como, como finaleira, assim, do curso dentro de tudo que a gente tinha aprendido. Aí eu pensei, tá, então vamos ver o que que eu posso fazer. Lembrei das feiras de saúde, que eu já participei em muitas, como vocês também, e pensei, como é que eu poderia fazer algo em psiquiatria para ajudar a população com respeito à saúde emocional? Aí veio a ideia do meu background de pesquisadora, que a gente utiliza nas pesquisas, a gente utiliza muitos testes, que são screenings, para a população ser selecionada para ir para um determinado estudo. Por exemplo, se eu quero pacientes com depressão, eu utilizo um certo teste que serve de screening, que o paciente é selecionado, é uma das seleções, né, para o paciente ir para as pesquisas. Aí eu pensei, bom, só falar sobre sentimentos e sobre emoções já está bem batido. Então, por que não associar os testes, que eu acho que todo mundo tem curiosidade, porque eu me lembrei de mim quando a gente via aquelas revistas Cláudia, revista Marie Claire, sei lá, que a gente pegava e dizia ali os testes, né? Ai, você é ansioso, você é não sei o quê. Eu adorava, eu respondia tudo sempre. Eu pensei, eu acho que tem nesse inconsciente, né, o desejo da gente ter alguma métrica para saber, será que eu tô ansioso? Será que eu sou triste ou será que eu sou só deprimido? Aí eu peguei todos esses testes e coloquei num SurveyMonkey, que é um canal que a gente, através de um QR Code, faz o teste de maneira totalmente anônima, claro. Montei todas as palestras que vão acontecer na estação e também pensei em mudar o nome. Por quê? Em vez de Feira de Saúde Emocional, como muitos ainda dizem. Porque aqui, quando a gente foi fazer a primeira vez, antes da enchente, que a gente tentou fazer, daí veio a enchente, o que que aconteceu? Quando a gente foi para a prefeitura tentar o local, a gente colocou a palavra feira e eles barraram porque acharam que a gente estava mercantilizando o produto, como se a gente quisesse vender, nós temos médicos, psiquiatras, não sei o quê, e como se a gente quisesse enviar para o nosso consultório e meio que enganar a população. Daí por isso que a gente tirou a palavra feira e deixamos estação das emoções. Esse é o início. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu não sei como é que vai ser o esquema, acho que no final vão ter as perguntas. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu fiz, que fica melhor explicadinho o que é exatamente a estação das emoções e baseado num roteirinho que eu recebi, né? Permitir. Eu possivelmente eu não vou enxergar o que eu estou compartilhando, tá? Eu gostaria só de ver. Eu vou compartilhar a tela cheia e eu gostaria de saber se vocês estão vendo a tela cheia. Estamos vendo, tá ótimo. Tá, então tá. Então, essa é a estação das emoções, né? Então, o que é, afinal, tá? Então, é isso que eu disse. Foi baseado na feira de saúde, que tem os gazebos. Cada gazebo são as oito, falam 8 remédios. Eu não gosto. Porque em medicina, remédio é para tratar uma doença. E os 8, para mim, são as 8 atitudes saudáveis. Porque, na verdade, é para prevenir qualquer coisa e serve para qualquer coisa. Então, 8 remédios eu não gosto, mas enfim. Então, foi baseado. Imaginem essa estrutura das oito atitudes saudáveis, só que em vez de água, sol, confiança em Deus, exercício físico, cada uma vai ser uma emoção abordando uma patologia das mais básicas da psiquiatria, tá? Então, na verdade, são 11 gazebos que, dependendo do momento, da estação que vocês querem fazer, dá para fazer menor, tá?
E abordam os temas da infância e da adolescência. São 3 gazebos da infância e da adolescência, 5 de adultos. Um é a recepção, o outro são as 8 atitudes saudáveis, e o outro se chama um lugar de paz, que é um local onde a gente pode ter atendimento, onde os pastores podem conversar e a gente pode distribuir literatura. Uma coisa importante, tá? Que depois eu vou voltar a falar, mas assim, eu tô me respaldando com tanto com o Sindicato Médico quanto o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, para ver se a gente está infringindo algum código de ética ao fazer essa estação. Até agora, todos me deram ok, tá? Mas amanhã eu vou ter mais uma reunião. Então, assim, todas as pessoas que eu falo que não são da igreja, que da igreja também gostam muito, eles amam e até gostam e gostariam de participar. Então, a gente está bem respaldado nesse sentido também. Então, aqui são as 11 estações. Nós temos a recepção, as 8 atitudes saudáveis. Nós temos uma terceira que é descobrindo as emoções. O que que é isso? A gente coloca normalmente professores nos quais, com brinquedos e jogos, eu vou mostrar para vocês também quais são, brincam com as crianças pequenas, enquanto os pais e os adolescentes estão andando pela feira. Então, tem um local que os pais deixam as crianças ali para fazerem seus testes na feira. Aí, nós temos a 4 é distração ou déficit de atenção nas crianças, a 5, agitação, medo ou ansiedade também nas crianças. Aí, das 6 a 10 são os adultos, né? Distração, procrastinação, TDAH, preocupação, medo ou ansiedade, tristeza ou depressão, alegria ou hipomania, estresse ou burnout, e o 11 é o lugar de paz, tá? Então, qual é o objetivo? É a gente acolher e produzir uma psicoeducação para a população, tá? Divulgar a importância da gente se conhecer. E esse conhecimento é também através dos testes, que muitas vezes a pessoa está ali, está respondendo o teste, está dizendo assim: bah, mas eu não sabia que eu fazia isso. Bah, é mesmo. Você levanta e já, sei lá, se sente ansioso, bah, eu não sabia. Você tem dificuldade de esperar a sua vez para falar, bah, é verdade, eu não sabia. Então, assim, é uma psicoeducação, porque através dos testes a pessoa também vai fazendo seu autoconhecimento, tá? Mostra a importância de. Opa! Mostra a importância de estarmos atentos à nossa saúde emocional, né? E nós, como adventistas, estamos atentos a isso. Oferece à população a oportunidade, sim, de falar sobre os seus sentimentos, estimula a busca por atendimento, e sempre a gente tem que informar aonde que estão os locais gratuitos pelo SUS ou clínicas de baixo custo. E para a população, sempre tem que ter ali junto da gente isso, porque esse é o objetivo. Jamais fornecer, depois eu vou falar também, o nosso telefone, o nosso contato. Assim, ó, em hipótese nenhuma, as pessoas elas estão indo lá para buscar o seu autoconhecimento e essa psicoeducação, não para a gente dar cartão ou levar paciente para o consultório. É terminantemente proibido isso, tá? Os fundamentos científicos, né? A Organização Mundial da Saúde em 2023 lançou: não há saúde sem saúde emocional. Bah, isso aqui que, quando eu li isso aqui, que eu pensei, é verdade. E para nós também não há saúde espiritual sem saúde emocional, né? Porque a nossa conexão com Deus está diretamente relacionada à nossa saúde emocional. Quando isso não está bem, a nossa conexão com Deus também fica prejudicada. Então, a justificativa é essa, né?
que a Organização Mundial da Saúde ela estimula para que as organizações, as pessoas informem, forneçam conhecimento sobre saúde mental. A minha ideia também, depois que se concretizar, que a nossa igreja realmente tomar posse desse projeto, eu vou mandar para a Organização Mundial da Saúde esse projeto e vou oferecer para eles também, porque eu acho que é um exemplo maravilhoso de como a gente pode conversar com a população sobre saúde emocional. Bom, com respeito aos dados científicos referentes ao que foi planejado, tá? Então, assim, a linguagem das palestras é sempre única e didática. Todas as palestras foram feitas por mim, então tá tudo redondinho. Ela tem como bibliografia o DSM-5 e outros artigos de relevância e de peso. Então, tudo que vocês falarem é com peso e está dentro dos critérios diagnósticos, tá? Os testes são testes validados, usados em pesquisa científica. Os pontos de corte também são pontos de corte validados, tá? E no início eu falava dentro das opções de tratamento a confiança em Deus. Aí eu troquei agora de todas as patologias, eu coloquei a espiritualidade. Porque a espiritualidade, sim, está sendo muito estudada e dentro da espiritualidade está a confiança em Deus. Só que a gente tem que deixar claro que a gente aceita todas as pessoas, com todas as religiões, com todo tipo de crença, porque justamente são essas pessoas que a gente tem que acolher e falar do nosso amor de Deus. Então a gente não pode discriminar ninguém e espiritualidade fica mais amplo. Do ponto de vista cristão, né? Qual é o embasamento? Semelhante a Jesus, a gente tem que se preocupar com o nosso próximo. E a gente tem que, como ele, nos preocupar com não só com a saúde física, como emocional também, que foi como ele fez. E a gente tem que exercer o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso acolhimento e também o nosso conhecimento. Conhecimento que a gente tem não é para ficar guardado, não é só para trabalho. A gente tem que devolver isso para a população, para as pessoas que não conhecem a Deus e que também estão sofrendo emocionalmente. Então, Jesus mostrava uma preocupação genuína com o sofrimento, né? Assim como nós também vamos mostrar essa preocupação, e como diz o pastor Ronaldo, seremos marcados por Jesus, já que nós somos marcados por Jesus, nós temos que transmitir quem ele é. Com respeito à nossa missão na igreja, né? Ellen White também fala no Medicina e Salvação, na página 47, eu coloquei nas minhas palavras aqui, né? Que nós somos representantes do caráter de Cristo e temos o dever, como pessoal da saúde, de sermos como Cristo e representar Cristo assim como a Deus, assim como Cristo representou a Deus aqui na Terra. E fazendo as coisas pelas pessoas de maneira séria e comprometida, ajudando emocionalmente, a gente vai estar fazendo isso também. O público-alvo, tá? É a comunidade em geral. Como já tem testes para crianças e adolescentes e famílias, é um passeio. As famílias gostam muito de participar da Estação das Emoções, vai a família inteira. As pessoas que têm sofrimento emocional e visível ou que não reconhecem, às vezes alguém diz: "Ah, eu vou levar meu filho, eu vou levar meu marido", né? Até dá brincadeiras que às vezes a gente está convidando as pessoas em volta, que normalmente é numa praça. Aí o pessoal diz: "Ah, ele está precisando, vamos lá que ele está precisando", daí vai todo mundo. E também, né, gente, as pessoas da nossa igreja que também precisam de auxílio, que também, por incrível que pareça, estão embaixo do nosso nariz e a gente não sabe que estão sofrendo. E é a oportunidade, obviamente, de acolher pessoas não adventistas. Como ela está organizada? Como a Estação das Emoções está organizada? Então, assim, agora que eu vou para a parte importante que o advogado do sindicato médico falou, tá?
Então, sempre disponibilizar os endereços no local que é feita a estação das emoções. A gente tem que estar sempre com os endereços de SUS ou de clínicas de baixo preço para distribuir para a população. Isso é impreterível. Imperativo também a gente respeitar as diversas religiões, não provocar e nem causar ou estimular discursos doutrinários, tá? Isso assim é uma coisa muito séria. Aconteceu com uma pessoa numa outra estação que a gente fez. Foi muito triste isso. A gente não tá ali para doutrinar ninguém, a gente não tá ali para colocar nossas crenças para as pessoas. Não, a gente está ali para acolher, para falar de Deus, um Deus universal. Depois, se quiserem saber mais sobre a nossa crença, a gente vai para. É um outro fórum, não é ali. Respeitar a diversidade de gênero também, sentir que todos são acolhidos com o mesmo amor que Jesus acolheu a todos. Cuidado com as fotos, tá? Não publicar fotos que apareçam os convidados somente com uma autorização deles, se eles permitirem, tá? E outra, proibido fazer mercantilismo. Então, jamais dar o nosso contato comercial ou dos outros voluntários para as pessoas, tá? Sempre indicar um serviço de referência. Muitas vezes as pessoas veem, não, mas eu gostei, eu achei maravilhoso o que a senhora fez, eu quero o seu telefone, eu tenho um problema, eu quero me consultar. Eu digo, não, não é. Mas é eu que estou pedindo. Não é possível. Eu tenho aqui o contato de vários colegas que são tão bons quanto eu e passo esses contatos para a pessoa, tá? Então, assim, nunca a gente dá o nosso contato pessoal, tá? Requisito básico. Sempre é importante, tá? O responsável geral pela estação das emoções ser alguém de formação, ou médico, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou alguém da saúde. Por quê? Porque ele tem que traduzir muitas vezes para as pessoas que não entendem muito bem a palestra, os testes, ele tem que ter algum tipo de expertise nisso para poder, inclusive, se acontecer alguma situação de alguém ai, chorar, eu tô pensando em me matar durante a estação, essa pessoa com esse traquejo sabe como lidar com a situação, tá? Então, primeira coisa é mapear os colaboradores da tua região, da tua igreja. Quem são os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, os estudantes da área de saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo? Assim, ó, é uma estação que vai abranger todo o staff da igreja, tá? Mas principalmente todos de saúde, a gente tem que mapear e tem que saber quem gostaria de participar. Quem dá palestra pode ser qualquer um da área de saúde. Eu tenho fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. É muito fácil a gente treinar as pessoas, mas eles têm que ser de alguma maneira da saúde, tá? E os desbravadores, os aventureiros e os jovens são para recepção, para distribuição de convites, né? Os pastores têm que estar no lugar de paz, ancião e líderes também na distribuição de convites. Então, é uma alegria, é uma festa, a igreja toda se envolve, o que é muito bacana. Onde será realizada? Normalmente é realizado como a feira de saúde. Normal, ela é realizada num local que o público frequenta, onde tem passagem de pessoas. Aqui foi realizado no Parque da Redenção, o Farroupilha, que é um local que tem assim todo o Porto Alegrense praticamente passa pela Redenção aos domingos, porque tem um brick, uma feira. Então, assim, ela é muito bem frequentada, público de todas as idades, de todas as classes sociais, e foi ali que a gente conseguiu e foi muito bacana, tá? Tem que pedir autorização para a prefeitura, normalmente, vocês sabem, como qualquer feira, né? Não chamamos de feira pelo caráter mercantilista e o ideal é passar no local antes, ver qual é o melhor horário, fotografar, medir. Por quê? Aqui nós fizemos, por exemplo, das 10 às 15 da tarde, aqui em Porto Alegre, porque é onde o local que realmente passam as pessoas.
Em Bento Gonçalves, que a gente fez, o pessoal vai para essa praça no final da tarde. As famílias costumam ir no final da tarde. Então a gente fez das 16 às 19 ou 18, era verão, acho que era 19. Em Chapecó foi um domingo de manhã, porque as famílias costumam levar as crianças para brincar numa praça lá o domingo de manhã. Então, cada lugar é de um jeito. Brasília foi feito de tarde também. Então, cada lugar é de um jeito. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de como a gente mapeou. Essa aqui é a parte da redenção que a gente fez, só para vocês terem uma ideia. E aqui estão os gazebos, tá? Que a gente colocou. O que que a gente fez? Como aqui passam muitas pessoas, a gente colocou um gradil aqui, colocamos uma recepção aqui e uma orientação aqui, para que as pessoas, quando chegassem aqui, vissem. Tinha banners aqui nas laterais, para que as pessoas também que estivessem por aqui vissem. Então, aqui nós temos a recepção, as 8 atitudes, os 3 da infância e os 5 dos adultos. E aqui a gente deixou um espaço que tinha a escola adventista, a clínica adventista, mas outras vezes até nem tem, a gente termina por aqui mesmo. A logística, então, os materiais. Para essa toda, 11 gazebos, tendas, né? Os gradios que a gente utilizou para fechar esse espaço foram 35, né? Que são aqueles que a gente fecha em volta. Foram 24 mesas, 20 adultos, 4 da infância, 68 cadeiras, 80 cadeiras, 68 adultos, 12 crianças. Laptops, quem tem, leva seu computador para para apresentar a palestra ali. Quem não tem, a gente também imprime a palestra e imprime de tal maneira que, numa folha normal A4, plastificada, de tal maneira que a pessoa, o convidado, fica lendo aqui o que está escrito e quem está apresentando também está lendo aqui nas costas. Então fica muito legal. Tem os banners que a gente já tem a arte e os infográficos que ficam na tenda que eu vou mostrar para vocês agora como é que é também. Outras coisas que a gente faz, né, é o convite para o dia da feira e depois para as palestras, né, impresso e online. As palestras, essas que eu falei para impressas, para as crianças, os jogos, os livros, né, balões, garrafas d'água, cooler com gelo aqui em Porto Alegre quando está muito quente. A gente coloca água no gelo, maçãs, canetas, os livros e as revistas missionárias. A gente tem o uniforme, né, que é a camiseta com a logo da Estação das Emoções. A imprensa, o release para rádio, TV. E o que a gente faz também é um QR Code que a gente coloca ou no site da igreja ou a gente faz um outro site que a pessoa, acessar ali, ela vai ter a programação de continuidade na igreja, com o endereço da igreja, tudo certinho. O que vai acontecer pós Estação das Emoções. Então, a equipe, aqui eu coloquei a equipe que a gente utilizou para um local de muito movimento, né? Que foi ali na Redenção. Então, na recepção, jovens estudantes de todas as áreas, o jovem é super risonho, bacana. Então, a pessoa chega, deixa, também através desse QR Code, ela deixa no Google Forms, a gente fez, ela deixa só o nome e o telefone para depois a gente, se a pessoa quiser, a gente convida a pessoa a deixar seu nome e seu telefone para que depois a gente entre em contato para convidar para a programação pós-estação. As 8 atitudes saudáveis, né? Mais ou menos 6 palestrantes, porque cansa, eles falam muito. Descobrindo as emoções, a infância com os jogos, normalmente são 5 professores e educadores. As estações, propriamente dito, 4 profissionais por estação. O lugar de paz com os pastores. Tem que ter uma equipe de montagem e desmontagem e também uma equipe de divulgação. Isso tudo, gente, eu estou falando porque foi uma feira grande. A gente pode fazer menor, com menos pessoas, com menos horas. Por exemplo, aqui das 10 às 15 foram 5 horas de estação.
tem que ter 4 profissional em cada, porque tem que revezar, as pessoas se cansam muito quem está apresentando. Então, se vocês fizerem menos tempo, daí pode ter menos profissionais também. Ela é perfeitamente adaptável a cada lugar. Então, aqui, ó, a recepção, como vocês podem ver, o pessoal alegre. Aqui nós temos estudantes de tudo que é área, pessoal bem bacana. Aqui é legal que eu convidei para palestrar 4 colegas que não são adventistas, que adoraram e depois vieram palestrar após a Estação das Emoções também na igreja, já conheceram a igreja. Então, assim, é o momento da gente fazer um trabalho missionário bacana também com a nossa equipe. Aqui as 8 atitudes. Desculpa, eu vou ter que tomar água, que tá me ressecando. As 8 atitudes saudáveis, né? Então, a gente tem a equipe que trabalhou bastante apresentando, e nós temos o staff que ficou ali responsável por fornecer a água, da maçã. A gente oferecia. A pessoa, o convidado, ele passa pela recepção, deixa ali seu nome, seu telefone, aí ele é convidado a passar todos pelas 8 atitudes saudáveis. Depois das 8 atitudes saudáveis, eles recebem ali uma água e uma maçã. Eles são direcionados, liberados, podem passar por qualquer uma das estações, quantas vezes quiserem, mas antes eles passam pelas 8 atitudes. Por isso que ali é importante ter bastante gente, porque senão pode ficar meio presa a situação ali e o pessoal não fica muita gente estacionada ali. Então é bom ter bastante para poder passar logo para a estação das emoções. Aqui, o Descobrindo as Emoções são os professores, educadores. Nós temos até o doutor Lionel aqui, que é pediatra, cirurgião pediátrico, se divertiu bastante com as crianças. Esses aqui são os jogos que a gente utiliza, são jogos muito fáceis de encontrar, baratos na internet. Comprei na Amazon e são bem interessantes para a gente fazer. Esse livro aqui a gente utiliza bastante, que são As Minhas Emoções, que é da CPB. É um livro muito bacana. E esse outro jogo aqui, que é muito bom também, que é o Passeio pelas Emoções, no qual a criança joga o dado e vai identificando as emoções. Quem é a pessoa que te faz sentir medo? Diga algo que te deixa com raiva. Enfim, é sensacional. É uma maneira da gente conversar com as crianças. Aqui, as estações. Esse aqui atrás, ó, para vocês verem, é o banner que fica dentro de cada tenda. O facilitador, o apresentador, também ajuda a responder os testes para quem não consegue. Aqui nós temos um exemplo, né, de estação. Aqui vocês podem ver a sequência que foi feita e o pessoal circulando. O lugar de paz, que é fundamental. Na última estação, a gente teve algumas pessoas que ficaram viúvas, assim, tiveram várias pessoas que quiseram conversar. Outra coisa que é bacana, a gente é a pessoa responsável fazer o treinamento, né, das palestras, reúne todo mundo que vai palestrar. Normalmente a gente faz um café da manhã no domingo ou um sábado à tarde e a pessoa responsável faz o treinamento com todos os outros, mostrando as palestras. É interessante que cada um que vai palestrar que faça os testes também. Então, o método é esse, né? São as 11 estações, né? Sempre salientando que o teste que vai estar no QR Code que está na palestra, cada palestra tem o seu teste, não é diagnóstico, né? É só um guia de sintomas que sozinhos não são responsáveis pelo diagnóstico. Sempre salientar isso, tá? E que a estação, cada teste é diferente e tem o seu ponto de corte, e cada pessoa faz de maneira totalmente anônima. Ninguém sabe quem é que realizou. Pois eu vou dar o exemplo para vocês como é que funciona. Então, o visitante é recebido, né, na recepção ali, onde ele recebe as boas-vindas.
e vai explicar brevemente a estação das emoções e vai ser dirigido para as 8 atitudes terapêuticas. Depois das 8 atitudes saudáveis, aliás, depois das 8 atitudes saudáveis, ele vai para qualquer uma das estações, ele pode frequentar quantas quiser, e se tiver com criança, já deixa a criança ali na E3, que é onde ficam as crianças. Aqui tem uma timeline, né? O bacana, como eu falei, é isso, envolve toda a congregação, todos os pastores departamentais, jovens, médicos. É muito bacana porque a gente tem envolvimento e conhece até profissionais da nossa área que estão na nossa igreja que muitas vezes a gente nunca tinha visto nem tinha conversado. Aqui uma sugestão de cronograma, tá? De 3 a 6 meses antes, marcar a data, buscar autorização dos órgãos públicos, buscar patrocinadores, confecção dos materiais, banners, convites, o QR Code, convidar os participantes de fora da igreja e da igreja para serem os palestrantes. Mais ou menos com 2 meses, confirmar a participação e reforçar os colegas, fazer a impressão das palestras, fazer aquele treinamento que eu mostrei, né? Aqui, como é longe onde a gente ia fazer, não é tão longe, mas é mais ou menos, a gente contratou um caminhão para botar as coisas dentro principalmente os gazebos, né? Que são grandes, colocar da igreja para a estação, da estação para a igreja. E outra, verificar se os gazebos estão completos, porque normalmente eles são utilizados também por outros departamentos da nossa igreja, né? E às vezes a gente acha que está tudo ok e não tá. Um mês antes a gente tem que fazer a divulgação nas mídias sociais, nos jornais, TV, nas igrejas, escolas adventistas, revisar todos os responsáveis e principalmente convidar a comunidade vizinha no local, tanto onde vai ser a feira, quanto a estação, quanto a vizinhanças da igreja, né? Para participação. Revisar os responsáveis pela água, o gelo, os coolers, gazebos, separar o material logístico, né? Aqui nós temos um exemplo da Estação das Emoções em Chapecó, foi a primeira que foi feita do Brasil, porque a gente estava em pandemia aqui, a gente só conseguiu fazer em novembro. Aqui nós estamos com a nossa, aqui em Porto Alegre, em novembro. Aqui Chapecó já realizou a segunda de novo. Aqui a gente realizou em Bento, que foi muito bacana. Tipo, para vocês verem, tinha um número bem menor de pessoas. Foi um tempo também menor na praça, mas foi muito bacana. Aqui foi a nossa Estação das Emoções agora em abril, de novo aqui. Tem uma parte da equipe que não tá aqui, que no final a gente bateu essa foto no final e teve os jovens que tiveram que sair, a equipe era bem maior, mas assim, todo mundo gostou, se divertiu. E as conexões pós-feira, né? Como a gente dá continuidade, a gente tem que ter estratégias, né? Para acompanhar esses participantes. Normalmente aqui na Central, a gente faz as palestras, né, de continuidade, a gente faz o aprofundamento dos temas, né? E uma ideia é a gente encaminhar esses convidados para os grupos celebrando o caminho para a vida plena, né? São aquele dos 12 passos, a gente ainda não implementou, mas eu acho que é uma conexão muito, muito boa. Eu acho que uma das coisas também é fazer o clube de vida e saúde, né? E a gente conhecer essas pessoas e manter um contato mais de perto com elas, né? Aqui a sugestão que eu tenho, que é aqui o que a gente faz, por exemplo, na palestra 1, logo após a feira, no final de semana seguinte, TDAH, ansiedade e depressão na infância e na adolescência. A 2, TDAH e ansiedade no adulto. E a 3, depressão e transtorno bipolar. Né? A gente convida normalmente um colega que não é adventista também para participar. E tem um grupo de WhatsApp no qual o pessoal que frequentou a estação é convidado. Eu termino com o meu verso predileto da Bíblia,
e que esse verso, em todos os lugares que eu vou, apresentação de congressos psiquiátricos, meu doutorado, apresentação de artigos, no mundo inteiro eu sempre falo esse verso, que é o que eu sinto e que realmente aquece meu coração. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Quem já não passou por lugares áridos? E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu me sinto assim, eu me sinto exatamente assim. Deus comigo, regando meu jardim, me ajudando, e eu espero que a Estação das Emoções, que é um projeto para Ele, realmente seja um jardim regado e que também ajude a todos vocês a estarem mais próximos de Deus e fazerem o trabalho com o próximo, como Jesus nos orientou. Que bênção, que lindo. Eu acho que você trouxe aí para a gente, né, doutora Mireia, em muitos detalhes, como que isso tudo funciona, né? Então é uma alegria a gente poder ver, né, nitidamente. A gente já tem a base do que é a feira de saúde, feira de saúde, então a gente já tem mais ou menos a logística de como isso funciona. A gente Uhum. só ajusta aos temas das estações das emoções. E sem sombra de dúvidas é uma mensagem para esse tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão carentes. Além disso, as pessoas têm curiosidade para saber. Fala-se muito sobre isso nas redes sociais, nas mídias, e muita desinformação também acontece. Então, também é uma oportunidade da gente poder trazer informações que são alinhadas, informações baseadas cientificamente. Eu acho que você trouxe para nós questões muito importantes, você trouxe bastante respaldo, né, científico daquilo que existe. Então, a gente vai ter todas essas informações detalhadas nesse manual, em todo esse material que a gente tem, para que você possa realmente estudar, compartilhar ali com a equipe que vai estar realizando. Você trouxe muitos fundamentos que são importantes, principalmente questões de conflito de interesse, que a gente precisa cuidar, a gente precisa estar bem antenado nesse sentido. É importante a gente ter essas conexões com o SUS, né, com rede pública de saúde, para que a gente possa encaminhar, direcionar essas pessoas para esses serviços. Eu gostei muito que você trouxe, doutora Mireia, principalmente essas questões de alcance à comunidade, do respeito às diferenças, né? Às vezes a gente fica com medo e fala assim, ah, então agora eu vou usar a espiritualidade, eu não estou sendo intencional, eu não estou falando. Não, mas justamente a gente poder acolher as pessoas, trazer a partir do conhecido delas, né? Levantar ali curiosidade para que ela possa perguntar e a gente possa estar pronto para poder responder e compartilhar aquilo que a gente acredita também. O grande problema é que às vezes a gente está dando respostas a perguntas que não foram feitas, né? E a gente está querendo doutrinar e convencer as pessoas a algo, quando na verdade esse é o papel do Espírito Santo. A gente só é instrumento, né? Quem converte é o Espírito Santo. E é justamente com essa questão genuína, né? Algo muito importante também, a gente tem muitas questões, às vezes a gente tira foto e a gente não pede autorização para compartilhar nas redes sociais essas fotos. Então, em todos os eventos, não só para as estações das emoções, mas em tudo aquilo que a gente for fazer, ou a gente tem um aceite, né, para ser assinado de compartilhamento, de uso de imagem, ou a gente borra o rosto das pessoas e compartilha, né? A gente não deixa. Isso é muito, muito importante. E a última coisa que eu marquei aqui, que é interessante, às vezes tudo isso que foi apresentado hoje, queridos, opa, tudo aquilo que foi apresentado, a gente veio de uma realidade onde a gente tem um suporte maravilhoso de profissionais de saúde, de equipe, até mesmo de questões financeiras, né, doutora Mireia, assim, porque é um investimento. E talvez você, que é de uma realidade mais simples, de uma comunidade simples, de uma igreja que não tem esse suporte financeiro, às vezes fica preocupado, ai, será que eu vou poder realizar? Sim, vai poder realizar. O que que é interessante? Essa é uma boa oportunidade de nós conectarmos com profissionais de saúde também, que muitas vezes não são adventistas,
né? Por que não convidá-los para que eles possam fazer parte? E eles se sentem, de maneira geral, queridos, e olha que eu tenho bastante tempo de experiência convidando não adventistas a participar de ações assim para a comunidade. De maneira geral, eles são mais abertos ainda a participar e ajudar do que muitos de dentro, infelizmente. Mas essa é uma grande verdade, né, doutora Mireia? A gente vê ali pessoas muito dispostas, né, a compartilhar o seu conhecimento, e aí a gente alinha aquilo que a gente está trazendo, e para isso a gente tem todos os materiais. Eu vou abrir agora o espaço. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se a doutora Mireia quiser compartilhar mais alguma coisa, comenta Isso. também. Dani, eu gostaria de compartilhar uma das. Então, nós temos todas as 5 adultos, duas infâncias que tem em termos de palestra. Eu gostaria de compartilhar uma para o pessoal ter ideia de como se fala na Estação das Emoções sobre aquela patologia que é um exemplo, porque todas as outras seguem o mesmo padrão, assim. Perfeito. Então, deixa eu compartilhar aqui. Agora foi. Foi? Então, eu peguei a primeira ali, que é o E4I, que é de criança, né? Distração ou déficit de atenção? Opa, um pouquinho. Então, a gente sempre dá o bem-vindo, né? À estação. Conversar que a escala que eles vão seguir não tem como objetivo, vão realizar, é totalmente anônima, não tem como objetivo de fazer diagnóstico de qualquer patologia, é apenas um guia de sintomas que serve de alerta para a procura de um profissional, tá? O diagnóstico é um ato clínico, que somente profissionais capacitados, como psiquiatras, psicólogos, neurologistas, podem fazê-lo. E para isso, esses profissionais levam em conta muitos outros aspectos além desse proposto na escala a seguir. Você responderá essa escala de forma totalmente anônima. Todas as estações têm esse mesmo padrão, tá? Aqui tem o QR Code. Se alguém quiser fazer, pode até apontar seu celular agora e fazer. É para infância, mas não tem problema, é para vocês entenderem como é que funciona, tá? Eu poderia abrir também o de adulto, se vocês preferirem, mas a de adulto tem pequenas coisas adaptadas. Então, a escala, ela é uma escala que a gente utiliza em pesquisa validada e muitas vezes a gente utiliza no consultório também, como um screening geral, assim. Ah, eu acho que eu tenho déficit de atenção, e aí as pessoas vão respondendo, tá? Aqui também tem o SurveyMonkey, o link, tá? Então, assim, a escala ela é dividida de questões 1 a 9 e depois de 10 a 18. E aí tem ali, depois da nona, tem um espacinho para tu somar os teus pontos. E depois das 10 a 18 tem um espacinho lá no final também para tu somares os teus pontos. Aí, quem está apresentando, espera, né, que as pessoas terminem o seu teste. Não é como agora que eu estou passando na frente de vocês, mas quem está apresentando, espera, pergunta se tem alguma dificuldade, se entendeu, se não entendeu. Às vezes tem pessoas que não são tão, ou o celular é mais lento, a internet está mais lenta, então espera todo mundo. E aí ela vai passar para o ponto de corte, vai dizer: isso aqui é seu, o resultado é seu. Mas se na primeira parte tu fizeste 12 pontos ou mais, é um sinal de que talvez tu devesse procurar um atendimento de desatenção. E a outra parte da hiperatividade e impulsividade também, 12 pontos ou mais.
Então, aí o palestrante começa a falar sobre o transtorno especificamente na infância, né? Então, de novo, para fazer o diagnóstico não é feito somente com teste. Alguns dos sintomas a seguir a criança tem que ter apresentado antes dos 7 anos e vários antes dos 12 anos, tá? Além disso, ela tem que apresentar em mais de um contexto, ou na escola, em casa, em convívio social, ou no convívio social e na escola. Não adianta apresentar apenas em um contexto, tem que ser mais que isso. Esse aqui é o infográfico. Então, esse infográfico também vai estar impresso atrás, dentro da estação. Então, além da pessoa apresentar os sintomas, ela também, quando estiver apresentando a palestra, ela também pode se dirigir para o infográfico, que também é bacana. Então, o que que é uma desatenção? Ah, não presta atenção naquilo que é desejado, tem uma dificuldade de manter o foco, aquela criança que parece que não ouve quando é chamado, começa e não termina as tarefas, dificuldade para organizar as tarefas, não gosta de tarefas com esforço mental constante, jogos, leituras, brincadeiras mais intelectuais. Perde as coisas, deixa o estojo no colégio, perde o livro, deixa a mochila, distrai-se com estímulos externos, tá ouvindo uma aula e daqui a pouco alguém se mexe, ela já se vira. E também tem a parte da hiperatividade e impulsividade, né? Que se mexe, se contorce na cadeira, levanta, não para quieto, tá sempre correndo como se estivesse a mil, a todo vapor, não consegue brincar sozinha ou calmamente, fala demais, interrompe as visitas, responde as perguntas antes delas serem concluídas, né? A mãe está começando, já sei, pé, né? Ou a professora, e dificuldade em esperar sua vez. Resumindo, então, aí aqui, o que é a desatenção, que é a hiperatividade e o que é a impulsividade, né? Então, a desatenção é basicamente a dificuldade em realizar uma tarefa de maneira organizada, com todo o material, sem perder, sem conseguir se focar naquilo, ou começa uma coisa, já termina, vai para outra. A hiperatividade é o excesso motor mesmo, é físico. E a impulsividade é a incapacidade de esperar a vez, de falar antes de que a pessoa termine a frase, né? E também a impulsividade tem um elevado potencial de trazer algum prejuízo, porque às vezes a criança não consegue perceber o que está acontecendo na volta em termos de perigo e ela acaba até se colocando em risco. Então, a prevalência, 5% das crianças, 2,5% dos adultos. Como é uma patologia de neurodesenvolvimental, ela começa na criança, mas ela hoje em dia a gente sabe que se perpetua no adulto, inclusive no idoso, né? É muito difícil fazer o diagnóstico antes dos 4 anos. E a frequência na criança, dois meninos para uma menina, e quando a gente começa a crescer, fica 1,6 adultos para uma menina. Por que acontece isso? Porque a menina normalmente ela é desatenta na infância, mas ela não é diagnosticada, porque ela fica quietinha, ela só está assim boiando, voando, mas ela é quietinha. E o menino é o que causa problema, porque ele atazana o professor. Aí o professor já chama os pais. Então, por isso que dá essa diferença, que daí depois no adulto, as meninas começam a perceber que ela, puxa, sempre fui uma TDAH na infância e não sabia. A hereditariedade, né, os fatores de risco. Pais com TDAH têm 2 a 10 vezes mais chance de ter filhos assim também. Nicotina e álcool durante a gravidez também. E o ambiente, né? Um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor, menos agitado, tem um benefício nas crianças, né, com TDAH, principalmente as hiperativas. As consequências funcionais de não ser tratado, né? Chega na idade adulta com um reduzido desempenho escolar,
tem baixa autoestima, se acha burro porque não consegue focar em alguma. Ela só consegue ir bem naquilo que ela gosta. O que ela gosta, ela produz um hiperfoco. Naquilo que ela não gosta, é uma tristeza. Ela se sente. Como é que alguém entende isso? Então, ela se sente burro, né? Pode propiciar o uso de drogas. São propensos a levar a ter lesões físicas mais do que seus colegas, principalmente pela hiperatividade em função de terem um hiperfoco, se esse hiperfoco não é produtivo, elas podem ter uma dificuldade de desenvolver garra e disposição na vida, porque elas vão precisar usar o que não é interessante para se manter funcional, e isso é muito difícil. Né? É interpretado pelos outros como irresponsável, falta de cooperação, as relações familiares e com os colegas são desastrosas, muitas vezes, caracterizada por discórdias, pode levar a uma escolaridade inferior, menos sucesso profissional. O tratamento, tanto aqui quanto em todas as outras, eu coloco isso. É psicoterapia, muitas vezes medicamentoso. No caso das crianças, sempre tem envolvimento psicopedagógico, fonoaudiólogo e muitas vezes outros profissionais também, quando necessário. A abordagem psicoeducacional para os pais e para os professores, né? E a espiritualidade, que é isso que eu falei que eu estava colocando sempre a confiança em Deus, que é o que a gente acredita, mas em função dessa pluralidade de querer acolher a todos e que os estudos científicos eles provam que é a espiritualidade que faz com que realmente os tratamentos sejam mais eficazes eu coloquei então a espiritualidade. Com isso eu termino. Fantástico, porque a gente pode ter uma ideia de como funciona. E ver assim, é muito simples, né? Relativamente muito simples, não é nada de outro mundo. Precisa sim estudar um pouquinho antes. Se tiver um profissional de saúde junto em cada estação, melhor ainda. Às vezes a gente pode ter um pedagogo participando também, né? Você trouxe isso, né, doutora Isso. Mireia, de outros Uhum. profissionais à frente. Eu acho que é legal, porque a partir do momento que a gente estuda o material. Se tiver dúvida, é legal checar com o profissional de saúde qual é a melhor maneira de abordar, o que que eu posso fazer. Isso é muito bom. Vou convidar aqui a Michelle também. A gente já vai caminhando para o fim para não ficar longo o nosso treinamento. A ideia era ficar entre 1 hora, 1 hora e meia, no máximo. E acho que a Michelle tem alguns recados interessantes para nós também, né? O pessoal quer saber questão de material, onde que eu acesso todas essas informações, o que que a União Sul tem preparado aí para gente também, né? Para ter acesso, banner, essas palestras, os QR codes que a doutora Mireia falou, como que vão ficar essas coisas, Mi? Perfeito. Ai, gente, eu acho que a gente tendo essa visão geral facilita, né? Porque ter só o material em mãos e não ter tido essa experiência, essa escuta ia dificultar o trabalho. Então, já começamos bem com essa explicação da doutora Mireia e preparamos sim um material para vocês. A gente quer muito poder ter uma revista, assim como nós temos as revistas, aquelas de oficinas, né, de culinária, o do pós-feira, nós estamos preparando a revista da Estação das Emoções. Então, nos próximos dias aí queremos já divulgar. Mas, por enquanto, nós colocamos todo esse material que a doutora Mireia criou, nos passou, num link, num drive. Então, eu já coloquei aqui nos comentários o link do Drive, dá uma olhadinha aí. Quem precisar que eu coloque de novo, eu posso colar ele novamente. Esse Drive já está aberto. Lá eu dividi por estação, cada estação com material da estação. Assim, ainda tá faltando uma coisinha ou outra que a gente está ajustando. E acho que hoje, até lá meia-noite, espero estar com tudo ali dentro do Drive. O dia passou e a gente não deu conta ainda de colocar alguns detalhes. Alguém aqui tinha perguntado sobre o lugar de paz. Então, eu queria só trazer uma explicação que o lugar de paz, ele é um ambiente, gente, muito frequentado. Você pode pensar que ele não tem muito valor, mas, na verdade, eu tive a oportunidade de participar da feira junto com a doutora Mireia e de viver essa experiência, assim, muito próxima.
E é um lugar fenomenal, onde as pessoas passam por ali, elas sentam na cadeira no lugar de paz, elas falam dos seus problemas. Então, é importante que tenhamos pastores, psicólogos, pessoas com ouvido aberto para ouvi-los, né? E também que tenhamos alguns materiais. Então, ali é um local, gente, um lugar de paz, que a gente pode ter a revista Mente Feliz, a gente pode ter um Fique Leve, materiais da igreja, materiais da Novo Tempo, que fala de saúde emocional, né, ali disponível para as pessoas. E nós vamos deixar no Drive já esses materiais em PDF também, inclusive um novo estudo de saúde. Hoje nós temos um estudo bíblico de saúde. Nossa intenção não é lá já captar estudos bíblicos, não é isso, mas lá você já vai ter acesso a esse material, caso ao decorrer do projeto, do programa, você tenha necessidade já criar aí uma classe de estudos mais avançados ou bíblicos. A gente tem, então, um estudo de saúde, que é um estudo doutrinário, se chama Jesus Restaurador da Saúde, tá? Ele é baseado, inspirado no Jesus Restaurador da Vida. Então, o lugar de paz, ele tem o seu lugar e esses materiais você pode ter ele disponível, tá? Uma poltrona para a pessoa descansar, é um lugar, pode ser uma música tranquila, é um oásis, né? Um espaço onde a pessoa vai e ali ela relaxa, ela descansa, ela conversa, ela folheia uma revista, né? Tem alguém ali que aborda, que conversa, que escuta, isso é bem importante. Inclusive, oferece uma oração. Se você sente que aquele ambiente cabe, é propício para isso, pode sim, naquele momento ali, oferecer uma oração por aquela pessoa, né? Outra coisa, eu anotei aqui algumas coisas que eu ia comentar. A outra, gente, é o treinamento antes da feira. É muito importante reunir os profissionais para treinar essa feira, para que eles entendam o funcionamento, apresentar o croquis da feira, onde vão ficar dispostos as tendas, os gazebos, qual é a função de cada um. Porque no início, eu falo de quem participou no início, a gente fica meio sem entender, tá? Mas é como o da saúde, é diferente. A pessoa começa, entra onde, sai aonde. Então, alinhar essas coisas antes, testar se o QR Code está funcionando, tudo isso se faz antes, então é importante ter ali alguns encontros de treino. E a outra coisa é a gente focar no depois. A Dani iniciou falando que a feira é um meia, uma ferramenta e não tem um fim em si mesma. Então, focar no depois. Não faça uma feira se você não tem um projeto de continuidade. Um saúde em pauta, saúde em foco, 3 palestras que serão oferecidas na igreja. Aqui na cidade onde estamos morando, nós fizemos parceria com a Prefeitura e Secretaria de Saúde. Eles estão sedentos, eles precisavam de uma forma o quê? Qual é a visão que nós apresentamos para eles? De que a igreja tem condições, tem suporte para ajudar na prevenção, né, do que eles vivem aqui, que é o caos da saúde pública, que é o CAPS cheio, sem conseguir atender toda a população. Então, eles entenderam que a gente tinha muito para oferecer, e nossa feira será 13 de setembro, mas a nossa parceria é com a Prefeitura e com a Secretaria de Saúde, e eles já nos forneceram o cadastro dos profissionais disponíveis para fazer esse atendimento, esse acolhimento pós a feira. Então, esse é o combinado. A gente vai fazer a feira, a gente vai trazer, levantar essa questão, mas a prefeitura precisa trazer esse apoio. O apoio de já nos fornecer profissionais voluntários para fazer os atendimentos depois. Então, a Secretaria de Saúde se comprometeu com essa parte de atendimentos pós-feira, e aí nós vamos, sim, então, ter uma sequência de palestras num salão da cidade para continuar conectando com as pessoas, e depois da sequência de palestras, teremos, então, um grupo terapêutico, né? Um grupo de terapia semanal. Então, essa é a estratégia que a gente está usando por aqui. Então, acho que é isso, gente. Lá no Drive está faltando o material de lugar de paz, que a gente vai subir ainda as revistas que temos, estudo bíblico e tudo mais. O material da recepção, nós estamos agora ainda digitando aqui para enviar. Na recepção, como eu cadastro as pessoas. Isso é importante, não deixa a pessoa entrar e sair dessa feira sem um cadastro, porque aí, né, a gente precisa levantar o nome das pessoas. Então, ou uma ficha física ali onde a pessoa vai preencher nome, endereço, né? Qual o WhatsApp dela para ela depois a gente poder fazer um trabalho de sequência, ou a gente vai ter um QR Code onde ela entra e faz um cadastro Google Form, ou ter os dois, né? Dependendo aí da realidade da sua região e do nível. Então, isso a gente vai colocar lá ainda na recepção, na primeira estação. E os testes que a gente vai subindo aos poucos, eu estou conferindo com a doutora Mireia que teste vai certinho em cada lugar e daqui a pouco vai estar tudo lá. Alguém que comentou que é a estação 3. Gente, a estação 3 é essa do brincar, dos jogos. Então, por isso que não tem um banner lá nessa estação, porque não tem uma palestra nessa estação, tá? Quem já está abrindo o drive, isso é muito rápido, o povo já abriu o drive, já baixou o material, já está aqui perguntando.
É porque a estação 13 é essa que vão ter os jogos. O que eu posso colocar na estação 13, então, de repente, é o link de onde vocês compram os jogos na Amazon, esses jogos que ela citou, o livro da CPB que ela falou, né? Então, tem uma mesa lá baixinha, com cadeirinhas para as crianças sentar, interagem com as crianças, conversem sobre as emoções com as crianças enquanto os pais passam pelas demais estações, tá? Eu acho que da minha parte era isso que eu queria dizer, que logo, logo teremos a revista física, se Deus quiser, tá bom? Bênção, muitas bênçãos. Eu acho que ficou muito claro, ficou bem didático a sua apresentação, doutora Mireia. Acho que trouxe todos os elementos necessários, desde do embasamento até o passo a passo para poder executar. A gente já tem, né, Michele, esses materiais ali disponibilizados nesse drive. Vamos ter tudo isso condensado numa cartilha que está sendo produzida, numa revista para facilitar, né, também ilustrada, com todos os QR codes, tudo ali disponível. Mas a gente também não queria deixar vocês sem nada, porque afinal a gente viu que para planejar algo assim, a gente também precisa anteceder, né? A gente precisa planejar com tempo hábil. Então você já pode ir orando a esse respeito, você já pode reunir, quem sabe, a sua equipe de saúde, do Ministério de Saúde da sua igreja, ou pessoas que você conhece ali da igreja que tem o interesse, sente o chamado para poder ajudar. E já ir planejando. Algo que eu gosto sempre de falar, gente, às vezes a gente quer trabalhar sozinho. E esse é um exemplo de ministério que a gente pode envolver todos os departamentos da nossa igreja, né? Então a gente pode envolver aventureiros, desbravadores, Ministério da Mulher, Ministério dos Homens, tudo que existe. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente departamentaliza, a gente divide para ficar fácil o trabalho, mas igreja é um todo, né, gente? A gente precisa de cada parte desse membro, né? Então é muito importante a gente se conectar com outros departamentos também. Não tente fazer sozinho, que a gente não vai ter força e nem braço para tudo isso. Então, se conectar com outros departamentos é essencial. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que dúvidas vão surgindo, conforme vocês vão lendo o material, vocês vão é, tendo algumas questões que gostariam de ser respondidas, então você pode utilizar tanto os grupos de WhatsApp, onde você pode enviar para mim, a Michelle também está em boa parte desses grupos, a gente vai tentar clarificar e quem sabe a gente vai fazer um segundo momento, né, junto com a doutora Mireia também, para planejamento, para a gente conseguir, quem sabe, estudar aí todos os tópicos de cada estação, para que você tenha ali uma ideia melhor para treinar ali a sua equipe e capacitar. Então, desde já, quero agradecer a presença da Mireia, a presença dos coordenadores de saúde que estão aqui. Eu não estou vendo todos, mas estou vendo a doutora Iracema Ayala, que sempre está presente aqui conosco. É uma alegria, uma bênção. É, e agradecer a Michele por estar à frente desse departamento, ao Departamental de Saúde da União Sul e os departamentais das associações, né, que estão prontamente estão abrindo aí, criando possibilidade para que a gente possa capacitar mais e mais pessoas, né, para essa obra tão linda e também para que a gente possa ir colocando em prática essas mudanças na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Nós vamos finalizar agora e eu gostaria de é, convidar vocês a fechar os seus olhos e a gente fazer uma oração. Bondoso eterno Deus, como somos agradecidos, Senhor, pela oportunidade que temos de pertencer a uma igreja com pessoas tão brilhantes, com mentes tão férteis e tão dedicadas ao conhecimento, e não somente a isso, mas também ao compartilhar. E nós queremos te louvar. E hoje, de maneira muito especial, louvar a vida e agradecer pela vida da doutora Mireia, que tem respondido ao chamado do Espírito Santo. Tudo isso, bom Deus, que hoje a gente vê em simples slides, levou bastante tempo para ser produzido, pensado e também executado. Então, nós queremos colocar a vida dela de maneira especial em tuas mãos e agradecer pelo desprendimento e agradecer por tê-la, Senhor, nos treinando, nos capacitando para que a gente possa desenvolver ainda mais e melhor a sua obra. Queremos agradecer também a vida de cada um desses alunos, cada um desses membros, cada uma dessas pessoas que estão aqui, usando o seu tempo, bom Deus, para o crescimento e se colocando à disposição, Senhor, para completar o chamado, a obra que o Senhor nos confiou. Pai, vá à frente desde já, abre, Senhor, caminhos,
Toca no coração dos teus filhos para que se sintam, Senhor, realmente impelidos para esse ministério, para o avanço, Senhor, da tua obra. Pai, tira, Senhor, as barreiras e nos ajude, Senhor, também a transpô-las, a passar por cada uma das dificuldades com coração alegre. Nos dê, Senhor, um terreno fértil para poder brotar, Senhor, para poder frutificar e, acima de tudo, multiplicar. Capacita, bom Deus, cada um dos teus filhos e que a sua igreja, bom Deus, seja conhecida como a igreja que abençoa, a igreja que leva paz, a igreja que realmente vive aquilo que Jesus viveu. E que as pessoas, a nossa vida, ela possa ser de tal maneira que levante perguntas e que as pessoas possam realmente encontrar em nós respostas que vêm do céu para poder acalmar o coração, a mente e, acima de tudo, Senhor, dando a elas esperança. Volta logo, Jesus, mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos ser instrumentos teus. Abençoe cada um dos teus filhos, é o que te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigada pela sua presença, sua participação.